Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. E hoje nosso Evangelho traz para a gente o capítulo 21 ainda. Haverá falsos cristos e falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias capítulo 23. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram a ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luoz, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. Gente, nós estamos falando aqui sempre, esses dias agora, sobre os falsos profetas. E Jeremias, nas suas escritas, no Evangelho, Jeremias fala sobre eles, que antigamente, na época da Judéia antiga, os profetas que não eram além de pessoas que usavam a boa vontade do povo, a necessidade do povo, para usar o nome de Deus, falar em nome de Deus,
E o povo acreditava. O povo acreditava neles. Coincidentemente, às vezes, as suas predições, né, aconteciam. Eu não sei o porquê, né, mas Deus permitia, né, que acontecessem algumas coisas para esses profetas, né, terem aceitação pública, né, o povo acreditar neles e continuar, né, pagando, porque eles recebiam, eles usavam esse dom, né, vamos colocar assim, né, em troca de dinheiro, viviam disso, né, viviam disso e eram bem tratados pelo povo, né, porque o povo era muito simples, muito ignorante, né, e se deixava levar por essas profecias, né. Então, desde aquela época já havia isso, né? Hoje ainda existe muito ainda, né? Infelizmente, a gente fala que Deus não cobra nada para fazer o bem para ninguém, né? Jesus não cobrou nada para fazer o bem para todos aqueles que Ele fez, que Ele ajudou, né? Os milagres de Jesus, Jesus não cobrou nada disso de ninguém, né? E por quê que a gente tem que cobrar para fazer a caridade? Para fazer o bem para as pessoas, a gente tem que ser remunerado para isso, né? Isso é atuação de espíritos, né, zombeteiros, que a gente fala, espíritos que estão provocando a discórdia na humanidade e querem ver isso cada vez pior, né? Porque eles ainda estão muito longe de conhecerem o amor, de receberem, de aceitarem o amor nos corações, e eles usam da ignorância do povo, né, para seduzir o povo, para seduzir pessoas, né, usando o nome de Deus aqui, usando o nome de Jesus, que seja, né, para viver, para angariar recurso financeiro, né, para si mesmo, né? Então, esses falsos profetas são muito influenciados por espíritos que querem ver, né, o circo pegar fogo, vamos falar assim. A gente tem que tomar muito cuidado, né, saber muito bem distinguir, né, esses falsos profetas, né, ver, como eu já disse antes, né, os seus atos se estão de acordo com aquilo que professam, né, para a gente ter certeza se a gente está no caminho certo ou não, né? Se a gente está praticando as palavras de Jesus, praticando a lei de amor e caridade, se esses que estão falando em nome de Deus, em nome de Jesus, fazem o que falam, praticando a lei de amor e caridade, que é o que Jesus trouxe para a gente, né? Porque antigamente se falava muito, né? Se seguia muito as leis de Moisés. Jesus veio, que eram duras, né? Que eram de um Deus que cobrava. E Jesus veio trazer um Deus de amor para a gente, né? A lei de amor. Então nós temos que ver hoje, né? Porque a lei de amor derrubou muitas coisas das leis antigas, né? A lei de amor, ela suplantou em muito, né, as cobranças antigas. Então a gente tem que ver se a gente está seguindo essa lei de amor, né? Se a gente está vivendo aquilo que a gente fala. Então vamos seguir, né, o bom senso, vamos saber distinguir, né? A gente sabe muito bem o que é o certo e o que é o errado. Então vamos saber distinguir, né, as pessoas certas e as pessoas erradas. Aqueles que falam e mostram o que falam, ou aqueles que só falam, tá? Vamos lá, a vida está aí, nos mostrando a cada dia, né, novas perspectivas, novas pessoas, novos profetas. Cabe a nós saber se eles são verdadeiros ou falsos, né? Vamos distinguir bem isso aí.
O Evangelho traz para a gente hoje ainda o capítulo 10, Lei de Liberdade, a liberdade natural, a questão 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? O eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Então, a verdadeira liberdade, a liberdade absoluta, é só quando você está sozinho, se isolando de todo mundo. Porque aí você não tem que respeitar, né, o livre-arbítrio do outro. Não tem que respeitar o limite até onde você pode chegar. Né? E você vai ter sua liberdade, você está vivendo sozinho. Mas vamos pensar, isso é vida? Viver sozinho? Nós não cansamos de falar aqui atrás que o homem veio para viver em sociedade. Então, se o homem vive em sociedade, gente, ele nunca vai ter uma liberdade absoluta, porque ele vai ter regras a cumprir, né? Ele vai ter limites a respeitar, ele vai ter o livre-arbítrio dos outros a respeitar, tá certo? Que Jesus abençoe nossa quinta, nos dê muita luz, muita saúde, muita paz e alegria no nosso caminho. Vamos lá, mais uma quinta. Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Obrigado.